Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula e hoje iremos falar sobre tempo cronológico, o tempo da história, conceito de curta, média e longa duração, medição de tempo, críticas a estereótipos de concepção e percepção de tempo. O objetivo de nossa aula é que vocês possam identificar e comparar as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidade e rupturas nas diversas sociedades. Lembrando que se você quiser acompanhar nossas aulas em outras plataformas de ensino, também estamos lá no YouTube, em nosso canal Antenados na História, temos a nossa página no Instagram, Antenados na História também está no TikTok, temos a nossa fanpage lá no Facebook, da qual vários alunos estão acompanhando o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Nas cidades atuais, milhões de pessoas controlam seus compromissos pelos relógios. Observe que normalmente utilizamos o relógio para saber as horas de acordar, comer, ir à escola, estar com os amigos, praticar esporte e etc. Com os relógios dividimos os dias em horas, minutos e segundos, mas essa forma de dividir o tempo não predominou em todas as épocas nem em todos os povos. Cada cultura pode construir a sua maneira de contar e registrar o tempo. Estudamos também em sala de aula sobre o tempo cronológico, que é o tempo medido pelos relógios ou calendário. Estudamos também sobre o tempo histórico, que está relacionado às mudanças na sociedade humana. O tempo histórico tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo que elas são modificadas por elas. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra determinaram a contagem desse item por meio das constantes observações dos fenômenos naturais. Dessas formas, as primeiras ferramentas de contagem do tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da Lua, as posições de outros astros, a variação das marés e o crescimento das colheitas pudessem verificar o quanto de tempo se passou. Tempos medidos pelos calendários. Ao estudar o tempo, com o objetivo de estabelecer sequência para os acontecimentos, os povos construíram cronologias. Um dos instrumentos da cronologia é o calendário, um sistema que serve para medir e organizar o tempo. Diferentes tipos de calendário foram criados por vários povos, como os judeus, os cristãos, os muçulmanos e etc. A organização do calendário também variou de acordo com os conhecimentos e necessidades de cada povo e o desenvolveu. Atualmente, a maioria dos países utiliza-se o calendário gregoriano, que é o calendário baseado no nascimento de Cristo. Os calendários organizam a contagem do tempo a partir das seguintes unidades: dia, semana, mês e ano. Os períodos maiores podem ser contados em blocos de 10 anos, que chamamos de década, e de 100 anos, que chamamos de séculos, e de 1000 anos, que chamamos de milênios. O século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos de história. Ele costuma ser escrito, na maioria das vezes, em algarismos romanos. Vamos falar um pouquinho sobre as periodizações históricas. Há outras divisões da história, também elaborada por europeus, que destacam 5 grandes períodos, como vocês podem ver aqui em nossa linha de periodizações históricas. Temos aí a pré-história, que vai desde o surgimento da humanidade até 4000 a.C., com a invenção da escrita. Temos a Idade Antiga, que vai de 4000 a.C., com a invenção da escrita, até a queda de Roma, em 1476. Depois de Cristo. Temos aí a Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Temos a Idade Moderna, que vai de 1453 até a Revolução Francesa em 1789. Temos aí a nossa idade, que é chamada de Idade Contemporânea, que vai de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias atuais. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de curta, média e longa duração. Como já vimos, o trabalho do historiador é interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda dos registros e vestígios que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo. Em história, há tempos de curta, média e longa duração. Um acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, um jogo de futebol,
lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra literária. Já um acontecimento de média duração não é normalmente percebida de imediato, mas é possível ser reconhecida pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que viveram na mesma época. Por exemplo, hoje é comum ouvirmos falar da moda dos anos 80, dos anos 60, dos anos 50, na crise do Oriente Médio e das últimas décadas. Já no acontecimento de longa duração, só é revelado por meio de estudos históricos, porque não pode ser percebido pelos contemporâneos. Por exemplo, fatos ocorridos lá na Grécia Antiga, lá no Egito Antigo e assim por diante. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Se você estiver acompanhando através do nosso canal Antenado na História, não deixe de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. Se você estiver acompanhando através do WhatsApp, leia os slides para poder fazer a atividade de maneira correta. Em seguida, tire a selfie da atividade e mande para mim, ok? Até a próxima videoaula.